Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Turma do Supremo começa a julgar recursos de plataformas contra as decisões de Alexandre de Moraes. E aí, a cada vez que a gente fala do assunto, tem que dar aquela conferidinha. O Twitter tá no ar? Tá no ar. Sabe como é que eu sei, ô Orengo? Cara, o Twitter já não é mais aquele também, né? Eu abri aqui pra ver se estava no ar, no horário da Mônica Bergamo. Ô, Sheila, qual foi a primeira coisa que apareceu aqui na minha timeline? Eu vi. Ele mostrou. Uma foto fake da Kamala Harris sensualizando. Toda musculosona, Toda né? musculosa no salão oval da Casa Branca. Quase no E umbigo. você tinha acabado de falar como o Twitter e Pelo o X amor de ainda Deus. levanta as questões importantes para o país, para o mundo e tal, né? Aparece essa Se foto. for assim, é melhor acabar mesmo. Orengo, e aí, como é que vai... Como é que o STF deve se posicionar em relação a essa polêmica? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. Sabe, Megali, que neste momento a primeira turma do Supremo Tribunal Federal está em análise virtual, né? A análise virtual é quando entra processo no sistema e os ministros podem se manifestar. É uma turma de 5 ministros, né? São 2 no Supremo Tribunal Federal, e essa, além de Alexandre de Moraes, tem lá Cristiano Zanin, tem também Luiz Fux, Carmen Lúcia, que hoje é presidente do TSE. Então, os ministros se posicionam sobre recursos que chegam, né? E nesse caso é um recurso correlato, são recursos que dizem respeito ao X, ao antigo Twitter e também a 2 outras plataformas, a Rumble e também a Discord. O que eles estão questionando nesses recursos? É justamente a retirada de perfis da internet. Quais são as alegações das plataformas? É que a retirada de perfis em função de alguns tweets, de algumas manifestações, seria uma censura prévia, que a decisão deveria ser aplicada apenas ao tweet em questão, aquela manifestação específica, e não retirar todo o perfil do usuário. Então, esse é o questionamento, esses recursos chegaram e foram levados para a primeira turma. O que o ministro relator Alexandre de Moraes está colocando já no posicionamento que ele já deu? Que as plataformas elas não têm direito à manifestação no processo judicial, porque elas não são, no caso do X, ela não é parte do processo, ela só tem que executar a decisão judicial, né? Parte no processo seria aquele perfil, aquela pessoa que está por trás de um perfil. Agora, por que esse caso específico ele é importante, Megali? Até para verificar neste momento a temperatura. Se os ministros concordarem com Alexandre de Moraes, é claro que não é especificamente o caso que está em discussão no Brasil todo e até no mundo do X, mas é uma temperatura importante para ver e verificar se os ministros concordam com essa tese de Alexandre de Moraes e estão ao lado dele nessa discussão. A gente sabe que o colegiado do Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou sobre essa disputa entre Alexandre de Moraes e também o X, Elon Musk, possibilidade de retirada, inclusive, da plataforma do ar. A gente já percebeu, em últimas decisões, que houve ali um movimento de corpo em torno de Alexandre de Moraes, mas esse é um caso emblemático, né? É importante a gente acompanhar aí os próximos passos. A respeito dessa briga, Megali, a gente sabe que há manifestações no mundo jurídico de questionamento. Por exemplo, um questionamento sobre a maneira com que o Twitter, o X, ele é notificado lá pelas redes sociais. Essa é uma inovação no mundo jurídico que está sendo questionada. Então, ontem a gente conversou, inclusive, com doutores, especialistas, mestres em direito, que questionaram esse mecanismo, de notificação via uma rede social. Até levantaram a possibilidade de notificação via Ministério da Justiça, é uma companhia internacional por carta rogatória, tem lá um processo que é um processo padrão. Então, foi uma inovação que está sendo questionada. Ontem também a gente ouviu, no Band News TV, o ministro aposentado, Marco Aurélio Mello, que fez uma conclamação aí, o que ele chamou de temperança, disse que não é o momento de colocar o pé no acelerador, e disse que o direito à liberdade de expressão precisa ser observado, o direito constitucional à liberdade de expressão precisa ser observado. Então, obviamente, há questionamentos, e há um clima de expectativa aqui em Brasília sobre as próximas horas, e o futuro do X, É claro que isso vai para a raia política. No Congresso Nacional ontem, parlamentares estavam aproveitando para subir a tribuna, para criticar
Alexandre de Moraes, principalmente parlamentares de oposição, porque essa virou a bandeira da oposição também. Ao mesmo tempo, Megali, a gente está de olho nessa decisão aí da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, até para verificar essa temperatura que entre outros ministros da Suprema Corte.